Fala pessoal, tudo bem com vocês? Demetrio aqui do canal América Sem Limites. Hoje eu vou falar com vocês uma coisa, conforme o título aí, novamente uma coisa importante. Eu sei que vocês gostam de polêmica, de assunto importante, mas é um assunto que me perguntaram. Eu recebi várias mensagens depois do meu primeiro vídeo aqui e eu recebi várias mensagens perguntando sobre isso e eu resolvi fazer um vídeo respondendo aí justamente um seguidor que acabou fazendo uma pergunta tanto para mim, tanto lá no vídeo passado que eu fiz aqui no YouTube, como também no meu Instagram, tá? América Sem Limites. Mas antes, pessoal, vou pedir para todos vocês, para quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe, curta, comentem aí que eu respondo a todo mundo. Eu vou fazer esse vídeo enquanto eu tô saindo aqui de Montreal, voltando aqui para a região onde eu moro, na região de Brossard, do outro lado da ponte. Vou mostrar algumas imagens aqui da cidade para vocês. Essa aqui é uma região que não é, eu não gosto muito, não acho muito bonita, que é uma região mais aqui perto do porto, né? Acho meio feia essa região aqui, mas mesmo assim no caminho depois ali a gente passa por dentro do downtown e é bem interessante. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Tem que conhecer tanto o lado bonito da cidade como o lado feio. Bom pessoal, o assunto do vídeo hoje é um assunto que eu particularmente, tá? Eu não ouvia falar dentro do meu círculo de amigos, de conhecidos que eu tenho aqui na região de Montreal. A gente acaba falando muito pouco sobre isso porque eu não conheço basicamente quem está nessa situação. Eu fui pesquisar, olhar no YouTube, na internet, algumas pessoas que falam sobre o assunto e acabei descobrindo que é um assunto bem divulgado, até bem falado, tá? Que é a imigração ilegal no Canadá. E aí, eu recebi muitas perguntas aí de seguidores perguntando como funciona a imigração ilegal no Canadá. Antes de falar sobre esse assunto, eu preciso colocar alguns pontos para vocês aqui sobre este assunto, tá? Para a gente chegar no tema imigração ilegal. Como ficar ilegal aqui no Canadá, tá? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o Canadá, ele é um país aberto a estrangeiros, tá? É o primeiro aspecto que a gente tem que colocar quando se pergunta em imigração ilegal, tá? Então, o Canadá, ele é um país muito aberto para estrangeiros. Grande parte aqui da população não é nativo do Canadá, tá? Então, só por isso eu já acho um assunto esquisito, imigração ilegal. O Canadá, pessoal, ele faz fronteira seca apenas com os Estados Unidos, tá? Então, uma pessoa para vir visitar o Canadá, entrar aqui no Canadá por terra, ele obrigatoriamente tem que passar por dentro dos Estados Unidos. Não tem outro caminho, tá? Então, esse já é o primeiro aspecto. Como uma pessoa vai querer vir ilegal para o Canadá, primeiro ela teria que ter entrado de alguma maneira, legal ou ilegal, nos Estados Unidos, tá? A pessoa que entra legalmente nos Estados Unidos, que tem um visto de turista, por exemplo, nos Estados Unidos, ela entrou legalmente nos Estados Unidos. Se ela tem um visto de turista nos Estados Unidos, ela entra aqui no Canadá por via aérea. É só fazer um ETA, né, que é um visto eletrônico. No site do governo canadense é extremamente rápido fazer esse visto. Ele custa, se eu não me engano, $7, tá? E é muito rápido para tu receber esse visto. Normalmente aí em 10 minutos tu recebe o visto depois que tu aplicou, pagou a taxa. 10 minutos tu recebe
essa permissão de entrada aqui. E aí, se tu entrar via aérea, o oficial lá na fronteira vai decidir o tempo que tu pode ficar aqui. Mas se tu tiver com uma passagem de ida e volta, ele vai te dar provavelmente esse tempo que tu tem a passagem de ida e volta, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas. É uma decisão do oficial, o tempo que ele quer te deixar viver, entrar aqui e ficar aqui, tá? Então, só nisso aí, eu já digo assim, a pessoa já tem uma dificuldade de imigração ilegal, que seria a pessoa tem que ter um visto para entrar aqui de alguma maneira, tá? Quem tem, aí eu fico pensando assim, eu vi casos aí, li agora na internet casos, pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, se mantiveram ilegais nos Estados Unidos e depois vieram para cá ilegalmente, tá? Mas eu acho que são casos raríssimos de acontecer, tá bom? Então, para mim, eu acho que o primeiro aspecto impeditivo para a pessoa ficar ilegal no Canadá seria que o Canadá é um país que faz fronteira apenas com os Estados Unidos, a fronteira, e a pessoa teria que vir dos Estados Unidos para imigrar ilegalmente para cá. Faz pouco sentido para mim, pelo menos, tá? Se alguém discorda, deixe seu comentário aqui e eu vou responder, a gente pode falar mais até mais para frente sobre isso, tá? O segundo aspecto, pessoal, que eu acho extremamente difícil da pessoa ficar ilegal aqui, digamos, a pessoa conseguir um visto de turista e ficar ilegal, é que o Canadá, ele te propicia aqui dentro fazer uma aplicação para extensão do teu visto, tá? Então, a pessoa consegue ficar mais algum tempo aqui pedindo alguma extensão de visto. Não é impossível fazer isso. Então a pessoa só ficaria ilegal se ela realmente quisesse ficar ilegal, porque ela pode fazer uma extensão de visto. Se ela entrou com um visto aqui de turista e apresenta um motivo para a imigração para ficar mais algum tempo, eles vão estender o visto para tu buscar uma solução de legalização aqui dentro do Canadá, tá bom? Então, para mim, esse também já é um motivo que eu não vejo razão para que ficar ilegal, tá? Mas eu sei que pessoal, fui atrás, era uma coisa que não era muito, como eu falei, do meu círculo, né? Essa questão de ilegal. E eu vi que muita gente fica falando sobre essa questão da pessoa vir trabalhar ilegal. Cara, eu vou explicar o porquê eu sou contra isso e eu vou explicar o porquê eu sou contra, tá? Porque a imigração, ela te dá muita chance de tu ficar legal aqui dentro e tu construir um processo de virar residente, ficar primeiro como não imigrante, depois como residente e depois lá no final chegar até a cidadania, tá? Então, assim, esse é um outro aspecto. Então, o segundo aspecto que eu digo é que a pessoa tem muitas oportunidades de conseguir se manter em status legal aqui dentro do Canadá, não ir para um status ilegal, tá? O terceiro aspecto, pessoal, que para mim eu vejo assim, ó, que é muito importante, tá? É essencial, tá? A pessoa que queira ficar legal aqui, ela vai ter muita dificuldade estando ilegal aqui, de sobreviver ilegalmente aqui. Porque, um pouco diferente dos Estados Unidos, tu não vai conseguir trabalhar numa empresa séria, numa empresa decente, sem status. Por quê? Porque as empresas precisam, para contratar, elas precisam ou que tu tenha um contrato de trabalho, ou que tu tenha um seguro social, pelo menos, vigente, tá? Aqui dentro do Canadá,
Então, eu vejo que para a pessoa se sustentar ilegalmente aqui é muito difícil. E aí, no aspecto da pessoa se sustentar, eu vejo que uma coisa que complica muito, tá? São os serviços governamentais aqui. Então, se tu tiver um problema de saúde, tu pode até ser atendido, mas vai ter que pagar, tá? Porque o serviço de saúde aqui é gratuito. Então, o imposto é alto, mas o serviço de saúde é gratuito. Então, tem dificuldade com o serviço de saúde. Né, como eu já estou há muito tempo aqui, eu não me lembro muito de cabeça, tá? Assim, de muitas coisas que aconteceram no início. Mas, cara, para tu ligar a tua energia elétrica, eles pedem um número do teu social, tá? Para ligar, para abrir uma conta no banco, tu tem que ter um endereço fixo e um número social, tá? Para fazer um contrato de aluguel aqui com qualquer locatário, mesmo que seja, a não ser que tu conheça uma pessoa que te dê um quarto dentro da casa dela, que seja teu amigo, ok, pode acontecer. Mas essa pessoa que está com uma pessoa ilegal dentro de casa, ela está correndo um risco por estar recebendo um ilegal, tá? Então, conforme eu disse, o Canadá, ele não é como os Estados Unidos, que a pessoa chega lá em algumas cidades santuários, ela tem direito a ter tudo isso que eu falei aqui. Aqui não é assim, tá? Então, assim, pessoal, não acreditem, muita gente, eu vejo muita gente para ganhar engajamento fazendo vídeo aí, dizendo, venha com visto, depois peça de status, tu consegue trabalhar ilegal aqui. Eu vou dar uma opinião bem sincera para quem estiver assistindo esse vídeo aqui agora, tá? Esse país aqui, ele é um país muito bom para o estrangeiro. Tem seus problemas? Tem muitos problemas. Mas para o estrangeiro começar uma vida nova aqui, ele é um excelente país. Não faça nada errado. Não pense em fazer nada errado aqui nesse país, porque aí eu acredito que só vai estar dificultando a tua vida, porque o país ele quer facilitar a tua vida. Ele precisa de imigrantes. Esse é um outro vídeo que eu vou mais na sequência fazer. O Canadá precisa de imigrantes? Precisa, mas precisa de imigrantes, muito mais imigrantes qualificados do que imigrantes não qualificados, tá? Então, pensem bem antes de pegar suas coisas e largar o seu país, sair do Brasil e querer vir aqui ficar numa condição ruim, numa condição ilegal. Não vai ser bom e não vai ser fácil a tua vida aqui. Para não dizer praticamente impossível. Na minha visão, é praticamente impossível viver ilegalmente aqui nesse país. Outra questão, pessoal, muito importante, tá? Em cima de tudo isso que eu coloquei, hoje o custo de vida aqui no Canadá, ele é muito alto. Então eu vejo muita gente dizendo, um cara solteiro, uma pessoa solteira, se ela vier com $5.000, a pessoa não vai sobreviver muito tempo com $5.000, tá? Porque se tu vai alugar um quarto, vou dar um exemplo, alugar um quarto, provavelmente a pessoa vai pedir 3 meses de aluguel adiantado para tu pagar. Aí tu alugou um quarto aí por $600, $700, $800, dependendo da região, um quarto. Tu já perdeu aí grande parte do teu... já deixou grande parte do teu dinheiro na mão do aluguel. Então, e precisa se alimentar, precisa sobreviver aqui, precisa viver aqui, tá? Com $5.000, se tu tá ainda num status sem status legal para trabalhar,
tá? Como é que tu vai conseguir um emprego para se sustentar e com pouco dinheiro, até tentar regularizar a tua situação? Então, eu tenho visto, cada um sabe o que fala, cada um assume as responsabilidades sobre o que fala, mas o certo é o certo. É impossível um solteiro sobreviver sem status, vindo com status de turista, pedindo para mudar o status aqui, sobreviver com $5.000. É impossível. Alguém conseguiu? Ótimo, parabéns para ele. Ele é um herói. Ele conseguiu, ele é um vencedor em ter conseguido isso. Mas não pense que isso é fácil e todo mundo vai conseguir, porque é muito difícil. É muito diferente dos Estados Unidos, que tu chega hoje, amanhã tu consegue trabalhar porque tu consegue um emprego sem status. Aqui é muito difícil, principalmente aqui na região onde eu moro, aqui na região do Quebec, é muito difícil, tá? Aqui na província, eu sei que em Ontário, perto de Toronto, existem algumas brechas, mas eu acho assim, pessoal, cada um tem que saber aonde aperta o seu calo, né? Não é fácil. Não é fácil imigrar, não é fácil viver longe de casa, longe da família. É difícil, tá? Tudo isso já é difícil. E a pessoa ainda sem status, eu acho que a chance dela desistir é muito maior. E aí tu perde uma oportunidade depois de no futuro ter gostado de aqui se preparar um pouco melhor. Tu fechou tua porta porque tu ficou aqui ilegalmente, ficou sem status, tá? Trabalhou sem status, recebeu dinheiro sem status. Qualquer problema que tu tiver aqui vai ser um problema para ti bem maior porque tu tá fora de status, tá bom? Por fim, eu queria falar para quem pensa em ficar sem status tendo família, tá? Pessoal, eu particularmente até conversei com alguns amigos para não falar besteira aqui, mas é muito difícil. Assim, ó, todas as escolas, quando eu fui matricular as minhas filhas na escola, tem que fornecer todos os teus documentos, teus documentos de não imigrante, mas que tu tem autorização para ficar no país, para conseguir matricular as crianças na escola. E mesmo assim é um processo um pouquinho, tem que ir na comissão escolar, levar toda essa documentação. Aqui as coisas funcionam muito pessoalmente, sabe? De ir nos locais para fazer matrícula, para fazer, para levar documentação, para apresentar documentação. Então, realmente, eu vejo para quem tem família, se torna impossível, porque vai ser muito difícil conseguir matricular as crianças na escola, apesar da lei canadense dizer que todas as crianças têm direito à educação, mas eu acho um pouco arriscado, porque provavelmente a escola vai se comunicar com a imigração que ela tem um aluno ali que ele está indocumentado. E diferentemente dos Estados Unidos, a imigração vai ir atrás de ti, tá? Então é muito difícil, tá? É muito difícil. Mais uma vez, para a gente encerrar o vídeo, eu acho que eu já falei bastante sobre o assunto e sobre o que eu penso sobre o assunto. Então a minha conclusão, depois de olhar alguns canais de YouTube, o pessoal falando, muita gente achando que é fácil imigrar para cá, a conclusão é, não é fácil imigrar para o Canadá, nem com documentação. É muito difícil. Eu fiz já um vídeo anterior falando de algumas dificuldades hoje no Canadá, e principalmente o custo, que está muito alto. E aí a pessoa que vem despreparada, sem documentação, pensando em tentar arrumar um emprego depois que estiver aqui, e aí sim aplicar para fazer uma extensão, eu diria que a pessoa tem que pensar muito bem, tá? Em dar esse passo, porque pode ser que a pessoa dê um passo errado e dando um passo errado aqui nesse país, com certeza você vai estragar seu futuro bem sucedido aqui dentro
desse país. Então, o recado que eu deixo para vocês, preparem-se, tá? Preparem-se para fazer a sua imigração. Imigração não é a mesma coisa que ir numa loja comprar roupa. Imigração não é a mesma coisa que tu sair do Rio Grande do Sul e morar em Santa Catarina, tá? Não é a mesma coisa. Tá vindo para um país que tu não fala a língua, que tu não domina 100% a língua, mesmo que tu fale bem. As pessoas, o jeito das pessoas é diferente, é muito diferente viver aqui. Então, pensem bem. O meu conselho é, quem não estiver preparado, não venha. Quem estiver preparado, venha, porque é um excelente país para morar. Vai passar todas as dificuldades aqui, sim. Terá dificuldades de adaptação, de convivência com as pessoas. Normal. Isso é normal numa imigração. Mas se tu não está preparado, e principalmente se tu não tem status vigente aqui, principalmente um status de trabalho, se tu quer morar aqui, não venha. Pense bem, tá? É apenas um conselho meu, cada um sabe o que faz da sua vida, ok? Pessoal, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente, principalmente comente, deixe sua opinião sobre esse assunto. E para quem ainda não segue a gente lá no Instagram, tem o canal América Sem Limites também no Instagram. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!